Vou ficar aqui no ambão, na mesa da palavra, até para uma deferência à palavra de Deus, neste mês dedicado às Sagradas Escrituras. É o mês de setembro, é dedicado às Sagradas Escrituras por causa de São Jerônimo, que fez a tradução da Bíblia para a Vulgata, um grande santo das Sagradas Escrituras. Então, em homenagem a ele, a este grande santo, o santo do dia 30 de setembro, a igreja aqui no Brasil já há 50 anos, então comemora um mês, não que os outros meses não devam ser, mas este mês mais ainda. Mas antes de falar da palavra de Deus, nós temos que falar da liturgia deste fim de semana. E nós já vamos a Isaías na primeira leitura, que profetiza. Isaías era um profeta que viveu uns 700 a 1000 anos antes de Cristo. E ele já profetizava a vinda do Messias. E o que iria acontecer com esta vinda do Messias? O coxo saltará como um cervo, e se desatará a língua dos mudos. Vimos no Evangelho. Assim como brotarão águas no deserto. E começa a leitura. Uma leitura que dá esperança para todos nós. Veja só. Dizei às pessoas deprimidas. Veja, a depressão, a tristeza, a melancolia não acontece só nos nossos tempos. Desde que nós somos gente, isso faz parte também da nossa natureza. Dizei às pessoas deprimidas, criai ânimo, não tenhais medo, vede é vosso Deus. Então a esperança, o Senhor que vem para restaurar, vem para curar esta humanidade, não só as pessoas, mas a humanidade machucada, a humanidade ferida. E nós vamos à segunda leitura, onde Tiago já no início diz assim: a fé que tendes em nosso Senhor Jesus Cristo glorificado não deve admitir acepção de pessoas, colocar as pessoas à margem, dar dignidade às pessoas. Isso não significa concordar com o que as pessoas fazem. Tem algumas coisas que nós não devemos concordar. Não faz parte, inclusive, muitas vezes, dos nossos princípios. Mas o respeito nós temos que ter. E ainda mais, não tratar com diferença, não só a indiferença, mas diferenciar as pessoas. Eu já falei isso em outras oportunidades e volto a frisar novamente agora. Que o contrário de amor, o contrário do amor, não é o ódio. Tem muita gente que acha que o contrário de amar é odiar. O contrário de amar é você tratar a pessoa com indiferença. Porque quando eu odeio, essa pessoa existe para mim. E quando eu trato com indiferença, ela nem existe. Ela não existe. Então, tratar com indiferença alguém é pior do que odiar. Odiar já é ruim, né? Mas a indiferença é maior. Quando esta pessoa ela não existe, eu coloco esta pessoa à margem. E aqui Tiago diz, a fé que tendes em nosso Senhor Jesus Cristo glorificado não deve admitir acepção de pessoas. Não é porque nós somos bons que vamos tratar todo mundo igual. Tem vezes que não dá vontade mesmo. Tem vezes que dá vontade de esquecer algumas pessoas. Mas Tiago diz, pela fé. Fazer isso pela fé. Por Deus. Isso que eu repito muitas vezes, nós temos que fazer isso. Só por Deus, né? Uns dizem assim, os mais jovens dizem, só Jesus na causa. Mas é verdade, eu estou com uma vontade, mas eu penso, respiro fundo, por Deus, e vai e faz. Né? Vontade de não cumprimentar aquele vizinho, vontade de virar a cara para aquele parente chato, sei lá, né? Isso muitas vezes acontece, não é só lá longe, isso acontece com todos nós. Respirar fundo, pela fé que eu tenho no meu Deus. O meu Deus não me trata com indiferença. O meu Deus, imagina se Deus fizesse isso, como nós seríamos tratados? Deus não nos trata segundo as nossas faltas, diz o Salmo 103.
Então nós também temos que nos esforçar para não fazer acepção de pessoas, pela fé que nós temos no Senhor Jesus Cristo. Aí vamos para o Evangelho, e Jesus então, ele está passando pela Galileia, atravessando a região da Decápole, e trouxeram um homem surdo, que falava com dificuldade. Como a pessoa não ouvia bem, claro que ela não ia se comunicar. E porque nós agora, temos, graças a Deus, temos a linguagem de sinais, as pessoas que têm essa dificuldade, elas conseguem se comunicar. No tempo de Jesus não existia, as pessoas não conseguiam se comunicar. E o que acontecia? Eram colocadas à margem. Eram colocadas à margem porque não podiam se comunicar. Então Jesus traz essa pessoa novamente à comunidade. E olha só, e pediram que Jesus lhe impusesse a mão. Jesus podia impor as mãos sobre ele e curá-lo. Mas olha o que Jesus fez com aquele homem. Jesus afastou-se com o homem, levou ele no cantinho, afastou-se para fora da multidão. Então Jesus nos trata sempre de forma personalizada. Somos todos irmãos, mas Ele trata, para Ele não existe massa, existe você, 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 eu, de forma personalizada. E em seguida, veja só, Jesus sendo Deus, Ele podia, numa palavra, à distância podia curar aquele homem, ou levantar a mão como Ele quisesse, mas olha o gesto de Jesus. Em seguida, colocou os dedos no seu ouvido. Imagina o susto, eu fico me imaginando no lugar daquele surdo mudo. Jesus colocando os dedos no seu ouvido e cuspiu com a saliva e tocou a língua dele. Um susto, né? Olha só esse gesto de Jesus. E é um gesto de amor. Olhando para o céu, suspirou e disse uma palavra em hebraico, éfata, que quer dizer, abre-te. E imediatamente seus ouvidos se abriram, sua língua se soltou e ele começou a falar sem dificuldade. Então o milagre acontece. E aí nós vamos ver, parece que é um recurso de comunicação que acontece. Jesus recomendou não só recomendou, mas recomendou com insistência que não contassem a ninguém. Mas quanto mais ele recomendava, mais eles divulgavam. Alguns exegetas, especialistas nas Sagradas Escrituras, dizem que é um recurso pedagógico de Jesus de comunicação. Porque é bem assim, quando você fala assim para a pessoa, olha, não fala para ninguém. Dá uma coceira na língua, né? Aí daí um fala. Aí quando vê, a notícia se espalhou. Daí outro diz assim, ó, você também, eu vou te contar uma coisa, mas não fala para ninguém. E daí se espalha. Então, esse recurso de Jesus falar para eles ficarem quietos e tal, parece um discurso de comunicação. Então você diz para não falar, aí a notícia se espalha com mais facilidade. Porém, outros estudiosos dizem que realmente Jesus não queria que falassem naquele momento, para Jesus não ter uma fama de curandeiro. Ele não queria ter a fama de curandeiro, como muitas vezes até entre nós, Jesus parece um curandeiro. Alguns o procuram como curandeiro, como quebra-galho, né? Nós temos que procurá-lo porque Ele é Deus. Nós temos que adorá-lo e nós somos adoradores. Ele é Deus, nós somos criaturas, as quais, melhor dizendo, Ele nos adotou como sendo seus filhos. Por isso nós procuramos a Deus. Esta aqui é a casa do Pai. Nós estamos na casa do Pai. O Pai nos dá o seu Filho como presente. E aí, nós vemos um outro sinal com este Evangelho. Por que Jesus utiliza então esse gesto de colocar o dedo, de colocar saliva? É um gesto de carinho, é um gesto familiar. Eu não sei se você também, quando era criança, quando se machucava, a mãe vinha e assoprava. Ou machucava. Existe alguma teoria que o sopro da mãe cura? Parece que aquele sopro não é que vai aliviar.
Mas o sopro da mãe tem o poder do amor, do carinho. Aquele sopro da mãe, né, queimava ou se machucava, a mãe ficava soprando. Se você vai ver para fazer um estudo, não existe. Não, o sopro não tem assim, depois que assoprou, melhorou. Mas é um sinal de carinho, é um gesto de amor. Jesus, quando utiliza esses sinais, os santos padres da igreja, os primeiros estudiosos, lá no início do cristianismo, também lembravam dos sacramentos. Os sacramentos que a igreja tem também são sinais visíveis, concretos do amor de Deus, que nos acompanham desde o nosso nascimento até o nascimento para a eternidade, com a nossa morte. Quando somos crianças, somos batizados. Qual é o sinal visível? Não é a saliva, o dedo, mas é a água que é jorrada na nossa cabeça. Nós recebemos o óleo na nossa fronte, no nosso peito, um óleo perfumado, e trabalha os nossos sentidos, inclusive. Na comunhão, nós logo teremos a Eucaristia também na missa, nós nos alimentamos do próprio Deus, Deus se faz pão, se faz alimento, é o toque de Deus, Deus vem nos tocar, mais do que nós procurarmos tocar o Senhor, Ele vem nos tocar. No crisma, o bispo também podia levantar a mão, fazer uma oração e crismar a todos, mas não, vai um por um e coloca aquele óleo. É um óleo abençoado, um óleo perfumado, é um sinal visível, concreto. Os casais também, qual é o sinal visível? A aliança que é abençoada, a aliança que lembra a aliança de Deus com a humanidade, com seu povo, mas também a aliança de você com uma outra pessoa, uma aliança de amor, é um sinal sagrado, visível. Tanto é que a pessoa, você olha e diz, você é casado, né? Quer dizer, um sinal visível de uma aliança com alguém. O sacramento da ordem, quando nós somos ordenados padres, quando eu fui ordenado também, não tem só a oração da imposição. O bispo unge as nossas mãos, unge para poder consagrar, para poder perdoar os pecados, que aliás, comigo, o que aconteceu? Eu fui numa ordenação antes da minha, e um bispo lá, né, porque tem tantas ordenações, eu vi ele colocando óleo na mão desse que é padre, só que ele colocou pouco óleo, bem pouquinho. Eu pensei, eu quero mais, né, no dia da minha ordenação. Aí chegou no dia da minha ordenação, quando eu me ajoelhei diante do bispo, abri as mãos, eu falei assim para ele, unta bem. Quer dizer, capricha. O que o bispo fez? Ele derramou todo o óleo que tinha no vidrinho, escorria óleo da minha mão, aí eles iam só me amarrar com uma fita, mas não dava porque tinha muito óleo, aí colocaram uma toalha e depois amarraram aquela toalha. Uma pessoa que não entende muito de liturgia e de missa estava na ordenação e falou assim, padre, eu gostei tanto da sua ordenação, principalmente naquele momento que você fez o papel de Lázaro. Eu estava assim todo enfaixado, achava que era Lázaro, mas não era. Era porque o bispo tinha me ungido. Então é um sinal visível, eu lembro deste sinal, um sinal com força. Quando nós ficamos enfermos, doentes, o padre vai no hospital ou na casa nos visitar, leva o óleo, a unção dos enfermos, o óleo que é abençoado pelo bispo na quinta-feira santa, é um sinal visível desse sacramento. Tanto é que nesse período da pandemia, muitas pessoas que estavam internadas, a família pedia, padre, o senhor não pode ungir pelo celular, por vídeo. O padre podia fazer uma oração, mas não tem como ungir a pessoa, fazer a unção, porque precisa desse sinal visível. Então o Senhor nos acompanha, desde o início, com sinais visíveis do seu amor. Éfata, abre-te, nós temos que nos abrir sempre, sempre à graça de Deus, com os sacramentos que o Senhor nos oferece. E por fim, concluindo, uma pequena palavra sobre a palavra de Deus. Nós estamos neste mês de setembro, e a igreja no Brasil, neste mês,
ela sugere o livro da carta aos Gálatas, que é uma carta de São Paulo aos Gálatas. Então, se você quer fazer uma leitura, quer se dedicar a mais, a igreja indica a carta aos Gálatas. Inclusive, tem vários estudos na internet, nós também teremos às segundas-feiras aqui um estudo sobre a carta aos Gálatas. O que eu gostaria de chamar a atenção é que as Sagradas Escrituras, a Palavra de Deus, não é um livro mágico. Tem muitas pessoas que pensam que é um livro mágico. É a Palavra de Deus, é o seu amor feito letras, o seu amor é um Deus apaixonado que escreve cartas para nós. Tem pessoas que têm o costume, até tratando a Palavra de Deus como livro mágico, de abrir a Bíblia, não sei se vocês viram isso, de repente já aconteceu inclusive, né? Abrir a Bíblia assim, que Deus tem para mim, daí. Aconteceu certa vez, e alguns já ouviram essa história porque eu já contei, que uma pessoa antes de dormir sempre abria a Palavra de Deus para saber o que Deus queria falar com ela. Só que tem que tomar muito cuidado, porque quando nós abrimos a Bíblia, tem lá trechos de guerra, trechos estranhos, tem até palavrão lá. Então, se nós não cuidarmos na contextualização, no contexto da história, nós podemos ficar confusos. Por isso a Igreja Católica não deixa livre interpretação para os fiéis, porque a Palavra de Deus também precisa ser estudada. Então, certa noite, esta pessoa abriu a Palavra de Deus e estava escrito assim: e Judas se enforcou. Ela pensou assim: o que Deus quer falar comigo? E Judas se enforcou. O que Deus quer falar comigo? E foi dormir. Quer dizer, não dormiu, né? Para lá, que nem espetinho, para lá, para cá. Acendeu a luz, foi lá, pegou a Palavra de Deus de novo abriu, como se fosse um livro mágico, colocou o dedo e estava escrito: e vai tu e fazes o mesmo. Então, mas essa frase era quando é para perdoar, você vai também e perdoa. Então eu não aconselho ninguém a ficar colocando o dedo. Isso se pode fazer com aqueles livros, Minutos da Sabedoria, outros livros, mas com a Palavra de Deus não. A Palavra de Deus é para ser rezada, não deve ser também aberta somente no livro, no Salmo 90, que tem gente que está só aberta a Bíblia lá para coletar poeira ainda na mesa, pode deixar, mas deve ser folheada. E neste mês de setembro, mais ainda. E com este domingo, então, a Palavra de Deus nos chama a atenção para não tratar ninguém com indiferença e valorizar mais os sinais visíveis que Deus deixou para nós na sua igreja, que são os sacramentos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Com este fundo desta bonita música, abre, Senhor, os meus lábios e toma o meu coração. Nós queremos pedir nesse momento, Senhor, venha tocar não só nos nossos ouvidos, na nossa boca, no nosso coração, venha tocar na nossa alma, para que sejamos cada vez mais dóceis ao Teu amor. E abrir, Senhor, os meus lábios somente para proclamar as belezas desta vida. Que os meus lábios não sejam usados para maldizer, mas sim para bendizer. Que as minhas palavras sejam benditas, não sejam palavras malditas. Toca, Senhor, o nosso ouvido, nossos ouvidos, para que estejamos atentos à Tua Palavra, estejamos também atentos às vozes deste mundo, ao grito de quem precisa, que não sejamos surdos ao clamor dos necessitados. Toca também o nosso coração, principalmente para que venha curar as mágoas,
os ressentimentos, a tristeza. Venha nos devolver a alegria, Senhor, encher o nosso coração de paz. E tudo isso para que não tratemos ninguém com indiferença, principalmente quem convive conosco. Abre, Senhor, os meus lábios e toma o meu coração. Abre, Senhor, os meus lábios e toma o meu coração. Pois quero da vida. Abre, Senhor, os meus lábios e toma o meu coração. Abre, Senhor, os meus lábios e toma o meu coração. Que o meu coração sempre seja semelhante ao teu. Por isso, Jesus, manso e humilde de coração, fazei do nosso coração semelhante ao vosso. Jesus, manso e humilde de coração, Fazei do nosso coração semelhante ao vosso. Sagrado coração de Jesus, Nós temos confiança em vós.